Então, boa tarde a todos. Eu sei que a tarde já vai aqui um bocadinho prolongada e que somos aqui a última sessão, pelo menos desta sessão, antes de facto terminarmos este primeiro dia do congresso da SPEM. Portanto, esta sessão que se dedica de facto a falar um pouco sobre a enfermagem à distância do MEC. Vamos falar aqui um pouco sobre a aplicação que é a CLEO, portanto, uma aplicação disponível desde outubro para toda a comunidade que lida com a doença da esclerose múltipla. Connosco vão estar a Lidiane, portanto, a Lidiane é a pessoa que de alguma forma coordena a equipa de enfermeiras que está disponível aqui na sessão. Portanto, a Lidiane é ela própria licenciada também em enfermagem, com depois algumas pós-graduações e cursos feitos na área da farmacovigilância e também da proteção de dados. Posteriormente à apresentação da Lidiane, vamos ter também uma cara que vos é conhecida, portanto vamos ter a Margarida, que neste momento, portanto, é a coordenadora da secção de Évora, da SPEM. Portanto, a Margarida também tem uma licenciatura e mestrado também em Sociologia, está neste momento a decorrer o seu doutoramento, e que nos vai falar um pouco sobre a sua própria vivência, não só enquanto portadora de esclerose múltipla, mas também aqui com a utilização da aplicação. Portanto, sem mais demoras, eu passo a palavra à Lidiane, de facto, para nos falar então de como é que tem sido este último mês e meio. Lidiane. Ok. Obrigada, Marta, e uma boa tarde a todos. Eu antes de iniciar, gostava de, obviamente, agradecer a oportunidade e o convite para poder estar aqui convosco hoje neste momento de partilha daquilo que tem sido um bocadinho a nossa experiência com a aplicação CLEO, em específico com o chat que é gerido por nós. Falo, obviamente, hoje em nome da Human Talent como empresa responsável da gestão deste serviço e, obviamente, em nome da minha equipa, que muito contribuiu e que muito me ajudou a construir tudo isto que vamos ver hoje e toda a informação que eu também vou partilhar e que, obviamente, tem estado na linha da frente e que tudo tem feito para melhor responder às questões que nos são colocadas. Era inevitável não começar aqui pelo início de tudo, pelo nome, CLEO. Eu, como utilizadora de aplicações e que me ajudam aqui, de certa forma, a gerir algumas atividades no meu dia-a-dia, quando me foi dada a conhecer a CLEO, aquilo que me ficou na memória foi o seguinte: eu via a CLEO é esclerose, mas não parece ser esclerose, porque quando nós olhamos para o nome e quando olhamos para o logotipo da aplicação, se não tivermos qualquer tipo de informação, não fazemos qualquer tipo de associação à doença. E, portanto, foi isto que me ficou à memória. É esclerose sem parecer esclerose. Mas depois, quando nós vemos, de facto, o nome dentro daquilo que é a palavra que lhe deu origem, a esclerose, é esclerose, não é? Portanto, é impossível fazer essa associação. Portanto, achei muito, muito interessante. Obviamente, o facto de nós, após descarregarmos a aplicação e inserirmos os nossos dados, todas as interações a partir deste momento são interações personalizadas e na primeira pessoa. Portanto, todas as interações que nós passamos a ter com a aplicação são direcionadas a nós, tratam-nos pelo nome, portanto, eu acho que isto é também fundamental. É uma preocupação que nós temos naquilo que é a gestão do chat hoje em dia, portanto, o utilizador sabe exatamente com que enfermeira é que está a falar, portanto, sabe o nome do enfermeiro com quem está a interagir e nós, quando vamos responder também aos utilizadores, temos todo o cuidado em dar uma resposta direcionada, portanto, também na primeira pessoa. Gostava muito de focar esta apresentação naquilo que é, no fundo, a experiência que nós temos tido com o serviço chat da aplicação CLEO,
mas achei também importante fazer um pequeno enquadramento e, portanto, vou só convidar-vos a fazer aqui uma pequena viagem naquilo que tem sido, naquilo que é, neste momento, a aplicação Cleo. E acho que a melhor forma de vos dar a conhecer a Cleo é através de um vídeo promocional da própria aplicação, que eu acho que descreve muito bem o propósito desta ferramenta e de que forma é que nós, de certa forma, iremos ajudar os doentes a adaptarem melhor a sua vida, viverem cada vez melhor dentro daquilo que é possível com a esclerose múltipla. Portanto, convido-vos aqui a visualizar o vídeo. Algumas pessoas dizem que a vida é fácil. Mas essas pessoas não têm esclerose múltipla. Algumas pessoas querem se esforçar para chegar a isso. Com a esclerose múltipla, o esforço é inevitable. Algumas pessoas simplesmente não faz nada. Você é feliz. Aquilo que não pode ser. Desta vez, não. Então, o que poderia vai ser de hoje? Sim, nesse tipo de não ter que aceitar hoje, não faz mal. Desde que tenha forma de não quer dizer conquistando cada dia que cresce. Por isso, a aplicação que pode ajudar a viver melhor a esclerose múltipla. Eu espero que o áudio tenha estado à altura de conseguir fazer aqui jus àquilo que são também as imagens. Eu acho que este vídeo, como eu disse no início, reflete muito daquilo que é o propósito da aplicação. Não é criar uma filosofia ou uma ilusão de que as coisas vão sempre correr bem. E pegando um bocadinho naquilo que foi a apresentação anterior, não faz mal. Vai haver dias que vai ser muito, muito difícil levantar da cama, vai ser muito difícil ter energia, mas é preciso seguir em frente e é preciso usufruir dessas ferramentas todas, é preciso usufruir desta rede de suporte para conseguir fazer isto e para concretizar desta forma. Uma das coisas que é extremamente importante também é enfatizar naquilo que é disponibilizado pela aplicação, tem a ver com os conteúdos, e isto é de facto extremamente importante. Como profissional de saúde, que já trabalha nesta área há alguns anos, e que tem contacto com muitos doentes e com muitos profissionais de saúde que lidam todos os dias com a doença crónica, uma das nossas grandes dificuldades é controlar a informação que é divulgada, é controlar que tipo de informação é que os nossos doentes têm acesso, porque felizmente a tecnologia é extraordinária e há muita informação disponível, mas as pessoas nem sempre têm acesso à informação que necessitam ter, que lhes é de facto de interesse, e informação fidedigna, informação validada. E aqui com esta aplicação o utilizador tem uma experiência e tem acesso a um conjunto de informações que poderá obviamente personalizar, classificando o seu interesse, ou seja, que tipo de informação é que eu gostaria de ver com mais frequência, e informação esta que foi trabalhada por profissionais com experiência nesta área, e acho que isto é extremamente importante hoje em dia. Aqui nós conseguimos também visualizar dentro do separador dos conteúdos alguns exemplos de algumas informações que estão disponíveis para os utilizadores.
Depois, também é possível, de certa forma, selecionar o conteúdo que deseja ler ou que tem interesse. Nós podemos fazer, de certa forma, o destaque desta informação para ler no futuro. Podemos não só fazer a leitura com uma ampliação do texto, mas também podemos ouvir esta mesma informação e, portanto, acho que é extremamente interessante. O diário, eu diria que é um dos pilares da aplicação, por assim dizer. É uma das coisas que nós habitualmente tentamos trabalhar com os nossos doentes, porque produzir informação pessoal sobre aquilo que nos está a acontecer e sobre aquilo que nós estamos a experienciar e poder partilhar estas mesmas informações com um profissional de saúde que me acompanha é extremamente útil. É otimizar o meu tempo com o meu profissional de saúde, é utilizar aquele tempo que já é curto e que já é, de certa forma, espaçado, e discutir e planear os próximos passos de uma forma muito mais consistente. Portanto, alimentar a aplicação com este tipo de informação, eu acho que é extremamente importante e é mais uma ferramenta que vai vos ajudar, de certa forma, a gerir melhor o vosso dia-a-dia com esclerose múltipla. Nós também podemos destacar, obviamente, a possibilidade de criar lembretes, nomeadamente para se lembrar, por exemplo, de fazer a medicação, registar, de certa forma, aquilo que nós estamos a sentir ou a experienciar no nosso dia-a-dia, as oscilações do humor, aos estados do humor, aos estados de emoção e, se for, obviamente, do nosso entendimento, esta informação poderá ser partilhada com o profissional de saúde que me acompanha. Portanto, é mais uma das funcionalidades também da aplicação. Enfim, nós também temos aqui a aplicação também dispõe aqui de alguns programas. Neste momento nós temos o Mindfulness disponível. Temos alguns outros programas que poderão estar disponíveis, mas que nesta fase aquilo que a aplicação permite é que o utilizador possa classificar ou votar os temas que considera de maior interesse e, obviamente, isto é muito importante para quem está por trás de um projeto como este, no sentido de poder fornecer a informação que é de facto de interesse da maioria dos utilizadores, portanto é extremamente importante. E, sem mais demoras, o chat, e começando aqui a partilhar um bocadinho do que tem sido a nossa experiência nestes quase 2 meses de serviço chat da aplicação Cleo. O objetivo do chat é, sobretudo, criar uma linha de comunicação que eu diria que é quase direta, com um profissional de saúde experiente e especializado na área da esclerose múltipla, que irá, de certa forma, conseguir partilhar com os utilizadores não só informação que permite esclarecer algumas dúvidas que possam surgir, como, sobretudo, conteúdo educativo, conteúdo informativo, preparado por estes profissionais de saúde e que vão permitir que as pessoas consigam adaptar melhor o seu dia-a-dia e viver melhor com a sua esclerose múltipla. E como é que nós fazemos isso? A aplicação, neste momento, funciona todos os dias no período entre as 9 da manhã e as 20, ou seja, nós temos uma equipa dedicada de enfermeiros que fazem a monitorização da aplicação durante este período horário, em que nós temos uma janela temporal em que nós temos aqui expectativa de resposta às questões que são colocadas, estabelecida em 3 horas, mas aquilo que vos posso transmitir é que nós temos conseguido dar resposta quase, eu diria, no imediato. Portanto, nós temos uma janela temporal de resposta muito curta. No restante horário, eu gostaria também de enfatizar que das 20 às 9 da manhã não existe nenhuma equipa a fazer a monitorização do chat, o que não invalida
que vocês possam colocar questões durante este período. Portanto, não existe qualquer impedimento do chat que não permita que vocês coloquem questões a partir das 20 horas. Aquilo que vai acontecer é que, obviamente, não tendo ninguém a gerir a aplicação fora deste horário, nós não conseguiremos responder dentro dessa janela temporal apresentada e, portanto, nós só vamos responder às vossas questões no dia seguinte, a partir das 9 da manhã. Portanto, fundamentalmente, o horário de funcionamento tem sido das 9 às 20, todos os dias. Aquilo que nós conseguimos identificar nestes quase 2 meses de utilização do chat é que há aqui um conjunto de temas que são mais frequentes e mais discutidos e mais partilhados em conversação com os utilizadores. E no topo da lista nós temos as questões relacionadas, eu diria, com os estados das emoções, que podem estar relacionados com situações de depressão ou com situações de ansiedade. Muitas das pessoas, de certa forma, já têm um diagnóstico identificado e, portanto, já têm esta condição diagnosticada e, portanto, já sabem de facto que têm uma depressão e uma ansiedade e que muitas vezes podem não procurar mais informações sobre o tema, mas gostariam de perceber de que forma é que poderão gerir os dias mais difíceis. Que estratégias é que podem aqui, de certa forma, implementar para poder saber lidar com os dias mais complicados? Nós temos também algumas pessoas em que não existe um diagnóstico, não existe um acompanhamento e que as pessoas, de facto, estão a experienciar, principalmente nesta fase tão complexa para todos, esta fase pandémica, em que somos obrigados a ficar cada vez mais confinados, e que dificultam estes processos e, portanto, essas pessoas não têm um diagnóstico, não têm qualquer tipo de acompanhamento, mas procuram, muitas vezes, primeiro, partilhar, quanto muito não seja, eu estou a partilhar um sentimento, eu estou a partilhar um dia muito difícil a um profissional de saúde que não vai me julgar, que vai compreender que isto é real, e que é natural eu me sentir assim, que é normal eu me sentir assim, que não me vai acusar e, portanto, vai perceber e vai ser e vai compreender aquilo que eu estou a manifestar e obviamente procuram aqui mais informações relativamente a estes temas. Depois nós temos também algumas situações de diagnóstico recente, pessoas que acabaram de receber o diagnóstico de esclerose múltipla, e muitas vezes podem procurar informações sobre a patologia propriamente dita, ou seja, perceber um bocadinho melhor o que é a esclerose, quais são os tipos de esclerose, quais são os sinais e sintomas, o que é expectável do ponto de vista de exames que eu vou realizar, mas também temos um conjunto de pessoas que não chegou sequer a esta fase, que não pensou sequer o que é que vai ser o dia da manhã, ainda está a digerir o hoje, o agora, acabou de saber que tem esta doença e, portanto, querem partilhar este conjunto, esta confusão de emoções que neste momento está a experienciar porque acabou de receber um diagnóstico e uma notícia com o qual se calhar não está preparado para digerir tudo isto naquele momento. Depois também temos algumas situações relacionadas com temas a gravidez, o peso, exercício físico, a alimentação e, inevitavelmente, a Covid-19 também é um tema questionado no chat. Aquilo que vos mostro agora corresponde a uma simulação daquilo que pode ser uma interação no chat entre um enfermeiro e um utilizador. Isto é uma conversa simulada, portanto, isto não é um dado real. A conversação no chat pode ser de duas formas. Pode funcionar como perguntas e respostas, em que o utilizador coloca uma questão e nós respondemos essa questão diretamente, ou então poderá passar por uma conversação de perguntas e respostas em que o utilizador solicita aqui informações relativamente a um tema específico
como no exemplo nós podemos visualizar questões relacionadas com a alimentação e com o exercício físico, e que nós dispomos de um conjunto de artigos que podemos partilhar com as pessoas, com os utilizadores, e as pessoas depois irão fazer a leitura deste mesmo artigo. Temos algumas pessoas, por exemplo, em que nós partilhamos algumas informações e elas nos dizem, olha, vou ler essa informação mais tarde e se tiver alguma questão, questiono novamente. E nós, obviamente, respondemos. Importante também frisar que todas as interações, ou seja, o utilizador sabe exatamente com quem está a falar. Portanto, a primeira interação que nós temos com o utilizador será com o objetivo de nos apresentar. Portanto, eu sou a enfermeira Lidiane, trabalho na Human Talent, em que posso ajudar. E quando responder ao utilizador, também vou responder ao utilizador utilizando o nome do próprio, obviamente. Também temos aqui um artigo relacionado com a depressão, que nós também disponibilizamos para a leitura ou no momento ou para uma leitura futura e, portanto, basicamente é assim que funciona, ou que poderá ser aqui um exemplo de uma conversação no chat. O chat tem números. Nós, felizmente, temos tido muitos utilizadores desde a disponibilização do serviço no dia 16 de outubro. Nós aqui selecionamos um período mais ou menos de um mês de utilização da aplicação, em que nós tivemos registados 85 utilizadores do chat, em que foram partilhadas cerca de 249 mensagens enviadas. Conseguimos também perceber que temos uma média de mais ou menos 3 mensagens enviadas por utilizador e que cada utilizador despende mais ou menos de 41 segundos na aplicação. Nós podemos ter situações em que a conversação de facto é longa e mais consistente, em que há uma troca de mensagens direta durante um período mais estendido de tempo, mas também podemos ter, regra geral, até esta situação que acontece em que o utilizador coloca uma questão, sai do chat, nós respondemos, ele lê a resposta ou eventualmente coloca uma outra questão, volta a sair e, portanto, é com base neste perfil de utilização que nós estabelecemos aqui os 41 segundos em tempo gasto no chat. Pensando aqui em visitas por dia da semana, nós temos aqui a terça, a quarta e a sexta-feira como dia, para este período, obviamente, identificado como dias preferenciais e com mais fluxo de utilizadores no chat. Não é muito diferente daquilo que nós habitualmente temos em outras plataformas. Às vezes temos tendência a pensar que o fim de semana poderá ser uma altura onde temos mais visitas, mas não, regra geral temos ali a quarta-feira, mais ou menos a meio da semana, e as horas de horário laboral como horários assim com mais visitas, e portanto o chat da Cleo também não é diferente. Eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade, e nós colocamos aqui dicas, mas eu gostaria até de referir os próximos pontos como mensagens importantes. E a primeira delas era manter a aplicação viva. E o que eu quero dizer com isso? Não é só instalar a aplicação. Não é só instalar a aplicação ou descarregar a aplicação no telemóvel e deixar a aplicação lá e não tirar partido dela. Portanto, aqui o objetivo é usufruir desta ferramenta que nós consideramos ser tão útil e que vai ajudar certamente a melhor gerir a doença e a rotina diária. E, sobretudo, permitir que a aplicação interaja convosco. E, para isto, é preciso manter a aplicação alimentada de informação, é preciso registar os dados, é preciso criar rotinas, visitem o chat, coloquem questões, portanto, mantenham a aplicação viva. É a mesma coisa de
um doente hipertenso, em que o médico ou o enfermeiro diz, olha, tem que fazer o registro da sua atenção todos os dias, porque quando vier à consulta, esta informação é importante. A pessoa até faz o registro todos os dias, mas no dia da consulta não leva estes mesmos dados. Não vai servir de nada, portanto, não vai ser possível o médico tomar decisões ou o enfermeiro tomar decisões se não tem essa informação com eles. Outrora, se a pessoa também não fizer o registro, nem ele vai ter controle daquilo que lhe está a acontecer, nem ele vai conseguir, de certa forma, pedir ajuda à sua rede de suporte, porque esta informação não existe. Portanto, utilizem a aplicação, tirem partido de todas as funcionalidades, deixem a aplicação interagir convosco, deem permissão, façam este tipo de interações, porque isto é muito importante. Tirem partido da aplicação no seu todo. Depois, relativamente à questão da utilização racional, a mensagem que eu gostava de passar era, não tenham receio, e aqui se calhar vou-me focar muito no chat e não só na aplicação no seu todo, mas mais no chat. Não tenham receio de colocar questões, não existem dúvidas que não possam ser colocadas, não existem dúvidas tolas, não existem perguntas sem sentido. Se as dúvidas existem, elas têm que ser esclarecidas, é porque há alguma informação em falta, há algum esclarecimento que é preciso ser dado, portanto, não tenham receio de partilhar. Toda a informação que é partilhada connosco em contexto de chat não é compartilhada com mais ninguém, portanto, é uma conversa que fica, esta informação fica retida naquele momento em que foi partilhada, portanto, é uma conversa que será, uma interação que será experienciada entre o utilizador e o enfermeiro, mais ninguém. E, portanto, não existem dúvidas sem sentido. Portanto, não tenham receio em colocar as vossas questões. Aquilo que nós gostamos de, obviamente, enfatizar é que nós não estamos disponíveis e o propósito do chat não é para responder a todas as questões. Há aqui um contexto e há aqui um propósito que nós temos que obedecer e que nós temos que respeitar. Portanto, se vocês nos colocarem uma questão de qual vai ser o tempo amanhã, qual vai ser a temperatura daqui na próxima semana, provavelmente nós não vamos conseguir ajudar-vos, porque não é este o propósito do chat. Mas se porventura tiverem questões relacionadas com os cuidados que podem ter para se proteger no inverno, ou os cuidados que precisam ter na exposição ao sol ou nos dias de mais calor, obviamente que nós estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar do tempo, mas em contextos completamente diferentes. E, portanto, não se inibam de colocar as vossas questões, mas, obviamente, respeitando o contexto pelo qual essas questões podem ser colocadas. Depois, na sequência do manter a aplicação viva e permitir que a aplicação interaja convosco, como utilizadores, ativar os lembretes é extremamente importante, porque senão a aplicação também, mais uma vez, ficará no ecrã dos nossos equipamentos e não terá qualquer tipo, não vai aportar qualquer tipo de valor para nós. Por fim, no quesito avaliar a aplicação, eu gostaria de ressalvar aqui dois pontos que eu considero importantes. Não é só a avaliação das estrelinhas que nós podemos atribuir à utilização de uma aplicação, esta também é importante, mas também a utilização crítica, no sentido de utilizar a aplicação e perceber os pontos fortes da aplicação, aquilo que obviamente isto é um projeto que eu acredito ser dinâmico e, portanto, tudo aquilo que vocês como utilizadores puderem identificar como melhorias, este feedback é extremamente importante para quem está deste lado e que está a trabalhar da melhor forma para poder proporcionar uma ferramenta cada vez mais completa, cada vez mais intuitiva para vós. Portanto, este feedback e este retorno de informação é extremamente importante e é nessa perspectiva que nós falamos aqui da questão da avaliação.
E não sei se me estendi no tempo, não sei se me estiquei muito no tempo, mas isto era aquilo que tinha aqui preparado para partilhar também convosco, e obviamente que estou disponível se tiver aqui alguma questão ou alguma coisa que gostassem de ver esclarecido. E muito obrigada. Eu acho que a imagem da Marta está bloqueada. Marta? Estás aí? Não, ela não tem microfone ligado. Só estamos nós os dois. A ver se temos sorte. Talvez tenha havido algum problema na rede com a Marta, não? Não se consegue. Primeiro assim, Pois eu não estou aqui a ver. Sim, já me ouvem? Já te ouvimos, Peço desculpa, sim, o meu Marta. Zoom de repente bloqueou. Peço imensa desculpa, não sei o que é que terá acontecido. Sim. São coisas que acontecem no mundo Claro. digital. Obrigada, Lidiane. Sim, tiveste um momento e uma explicação muito clara. Eu acho que foi bastante útil o que tu disseste e também de alguma forma para que todos os utilizadores também possam perceber o lado humano do outro lado da app, que também de facto. Marta, Eu estamos com alguma passava a dificuldade. palavra à Margarida. Sim. À Margarida para dar um pouco então da sua perspectiva enquanto, por um lado, portadora de esclerose múltipla, contar-nos se calhar um pouco do seu percurso, se estiver confortável com isso, obviamente, e também enquanto utilizadora da própria aplicação e como é que tem sido então estas últimas semanas. Margarida. Claro que sim, Marta. Estou à vontade, sim, claro que sim. Então vou partilhar primeiramente então um bocadinho da minha história de vida, que já são 15 anos com a doença, e depois então falo um bocadinho da aplicação. Então, como estava a dizer, a doença foi diagnosticada por volta de 2005, 2016, portanto já à volta de 15 anos, eu tenho 29, portanto fazendo as contas isto foi aos 14 anos, por volta dessa altura, 14, 15. O diagnóstico não foi logo de esclerose múltipla, primeiro foi síndrome neurológica isolado. E então dos 15 até aos 18 eu não fiz medicação, mas fui continuando a fazer ressonâncias e tudo isto foi um processo bastante gradual. Não tive logo acesso às redes, não quis logo saber o que era a esclerose múltipla, sinceramente estava noutra fase da minha vida e ouvi, mas não assimilei, talvez. Os meus pais mais claramente que eu. Portanto, dos 15 aos 18 foi um processo de ir conhecendo aos poucos, mas eu também, eu pessoalmente, o que me lembro é síndrome neurológica isolado. Portanto, isto não afetava muito. A doença apareceu com uns sintomas de perda de sensibilidade, eu estava na escola, foi um bocadinho complicado, ter que explicar aos professores o que eu tinha, mas eu penso que me estão a ouvir bem, não? Não nos quer contar a sua história? Estão a ouvir? Sim, eu estou, Margarida. Estou a ouvir bem, sim. Pronto, ok. É que estamos aqui numa sala com mais pessoas. Pronto. Ok. Pronto, e então, como eu estava a dizer, a partir dos 18 comecei então a fazer a medicação. Eu era seguida em Évora, em Sevilha também, posso dizer, não é segredo nenhum. Eu sou de Évora desde já, estava muito calor em Évora e tive mais sintomas e comecei a fazer a medicação aos 18 anos. E aos 18 anos comecei-me a interessar então pela doença, por saber o que era, e claro que fui aos sites, e claro que encontrei em cadeiras de rodas, e claro que me assustei, foi complicado, mas pronto, aos poucos, e como eu fui crescendo com a doença, nunca tive assim aquele processo de negação ou de revolta. Eu nunca tive nada disso, daí o meu testemunho ser bastante positivo, porque eu não tive essa revolta porque ela foi crescendo comigo, claro que não é uma coisa boa, mas era algo que eu tinha de me habituar e tinha de me adaptar. Talvez nessa altura eu tivesse tido a Cleo,
talvez tivesse sido mais fácil, talvez tivesse sido mais fácil e podia perguntar, apesar de aqui, não, que eu não estou em Évora, mas em Évora, onde eu estava a ser seguida, eu tinha muito apoio. A nível da enfermagem, podia ligar a qualquer hora e perguntar, portanto é mais ou menos o que se faz agora com a Cleo, não é? E eu agora admito que um recém-diagnosticado seja importante ter a Cleo, porque além de ser simpática, nós olhamos para a imagem e lá está, não associamos a uma doença, porque a imagem é simpática, o nome também é simpático, e eu acho que sim, acho que faz falta ter um grupo que seja um grupo de pessoas que sentem o mesmo que nós, e neste caso não é propriamente sentir a mesma coisa, mas são pessoas que nos entendem, e eu acho que foi por isso que eu comecei a vir à SPAM e a ser associada, porque anteriormente era a minha mãe e não era eu, precisamente porque eu estava neste processo. E então, pronto, olhem, para vos dizer, então eu já estou como associada há algum tempo, desde o ano passado que sou a coordenadora de Évora, portanto comecei-me a envolver e agora é uma espiral, não? Agora vão aparecendo cada vez mais coisas e ainda bem. E o grupo das pessoas que eu sei que tenho ao meu lado e que também têm a mesma coisa é cada vez maior e qualquer coisa que eu tenha, ou falamos todos os dias ou mais que uma vez ao dia. Portanto, sim, eu acho que é importante e acho que é importante ligarmos-nos às pessoas que têm a mesma doença que nós, pelos testemunhos, porque já passaram nessa curva, porque, pronto, até para desmistificar, porque as coisas parecem-nos muito difíceis de ultrapassar. Temos fadiga, temos uma dor no olho, não conseguimos andar bem, sentimos tremores. Eu agora estou a sentir uma panóplia de sintomas, uma panóplia de sintomas, e vocês não estão a ver. Portanto, tudo isto é muito invisível e muito complexo. E daí a necessidade, sim, de nos juntarmos num grupo que faz todo o sentido. Não estou a falar tipo gueto, não é nada disso, mas acho que faz sentido, até por uma questão de sensibilização da comunidade. Porque a nossa sociedade portuguesa, apesar de existirem muitas aplicações e muitas plataformas e a SPAM ter imensas notícias sobre esclerose múltipla, mas nem toda a gente está a consciencializar do que é. Se temos amigos, temos familiares que têm essa doença, interessa-nos, vamos saber. Mas se não temos, portanto é uma doença, não é uma coisa própria. E então entendo que ainda faltam muitas campanhas de sensibilização para chegarmos, por exemplo, às campanhas que têm outras doenças crónicas. Ainda nos falta muito, mas podemos trabalhar por isso e eu acho que é essencial, até porque os diagnósticos são cada vez mais precoces e para as pessoas perceberem o que é que estão a sentir, acho que isso faz todo o sentido. Daí esta questão da aplicação para os mais jovens faz também todo o sentido. E nós estamos aqui a falar para as pessoas que têm esclerose múltipla, claro, é uma aplicação para elas, mas eu acho que também faz todo o sentido os cuidadores estarem lá e saberem o que estamos a escrever lá e o que se vai passando connosco todos os dias e as dúvidas que pomos às enfermeiras. Pronto, tudo isso me parece muito importante e parece-me que a Cleo pode ser muito importante para o dia-a-dia. Eu posso dar aqui um exemplo meu, como é que a Cleo tem sido importante no meu dia-a-dia. Eu descarreguei a aplicação, temos imensas coisas para fazer durante o dia e às vezes esquecemos, é verdade, mas a aplicação está sempre a mandar lembretes. A minha é à hora de jantar a dizer-me já temos aqui mais uma receita saudável, venha aceder à Cleo, como é que se sente hoje? Portanto, sim, é uma aplicação que está lá sempre presente. Eu acho que estes lembretes são muito importantes, porque às vezes passa-nos. E como tem agora a nova funcionalidade do Mindfulness, eu acho também importante dizer, eu por exemplo, já utilizei em alturas de mais stress estes primeiros exercícios. São coisas muito pequenas, não ocupa espaço, não ocupa tempo nenhum do nosso dia-a-dia e, de facto, ajuda-nos. E nós ainda na sessão anterior falámos do bem-estar, falámos da importância da saúde mental, da nutrição, da atividade física. Eu sei que a Cleo em breve terá também exercícios físicos, não, acho que posso dizer, Marta. Portanto, também já temos nutrição, já temos mindfulness. Eu acho que é uma mais-valia termos tudo isto ao nosso alcance sem ter que pagar.
daí eu acho que é muito importante e pronto, não é para fazer publicidade, mas de facto se temos esta possibilidade, vamos tentar, porque não? Também só sabemos quando tentarmos. É verdade. E é tirar partido da tecnologia em benefício da saúde, não é? É utilizar esta ferramenta. Temos tantas aplicações no telemóvel, temos tantas coisas, e às vezes temos demasiadas aplicações e temos o calendário num sítio, a informação no outro, e aqui há a possibilidade de ter tudo num sítio. Portanto, acho que esta é a minha intenção. Sim, eu acho que sim. E não desilude, podem tentar, experimentem, vão gostar. E pronto, é o meu testemunho. Não sei se querias que eu dissesse mais alguma coisa, Marta. Não, até de uma vez que também temos aqui a Lidiane disponível, era mais perguntar-te se também por acaso já utilizaste alguma vez a funcionalidade do chat e se sim, como é que é a tua perspectiva enquanto utilizadora? Não sei se já utilizaste, de facto. Ok, a do chat particularmente eu nunca utilizei, é verdade, nunca utilizei. Peço desculpa, não consigo aqui falar sobre isso, mas de facto nunca utilizei. Por acaso já pensei, e sou sincera, pensei e depois pensei, como é que eu vou formular a pergunta? Depois há muito assim, e quem é que vai estar do outro lado? E eu tinha esta dúvida, se calhar é uma dúvida de mais pessoas, nós ficamos assim um bocadinho com vergonha, com medo, e não conhecemos a pessoa e vamos perguntar, será que vou perguntar? Isto também se calhar que eu vou perguntar não tem lógica nenhuma. Sim. Então isto se calhar é uma dúvida que mais pessoas têm. Sim, por isso, diga Marta, diga. Não, precisamente por isso eu até ia perguntar à Lidiane se calhar se podia elaborar um pouco mais na questão de como os dados até são tratados para as pessoas se sentirem de facto confortáveis no tipo de questões que podem fazer. Era só essa a minha questão. Eu diria que sim, e o desmistificar, e uma das coisas que nós temos sentido que as pessoas que procuram o chat e que utilizam o chat ultrapassaram esta barreira do ter vergonha, porque quando utilizam colocam as questões que lhes vai na alma, por assim dizer. Mas eu penso que sim, e não sei Marta, talvez dar cara aos nomes, porque neste momento temos os nomes, não é? E já pensamos assim, olha, estou a falar com a enfermeira Lidiane, mas não sei como é que é a cara da enfermeira Lidiane, e talvez dar cara aos nomes possa talvez criar aqui uma proximidade maior com quem está do outro lado a utilizar a aplicação, não é? Obviamente. Claro, uma humanização, sim, concordo. E também, Margarida, ou seja, falaste um pouco do teu percurso, não é? Como é que a aplicação, para alguém que recém-diagnosticada, ainda por cima ainda é jovem, mas foste realmente diagnosticada também de forma muito jovem, não é? Sim. Jovem, sim. De que forma é que agora também neste período onde vamos continuar, não é? E apesar de já termos esta luz ao fundo do túnel da vacina, se calhar estas questões da teleconsulta poderão ainda vir a correr mais algum tempo. O facto de ter aqui um enfermeiro disponível na aplicação traz-te algum conforto também e vês que é uma mais-valia neste período que atravessamos e que vamos continuar a atravessar? Sim, eu acho que sim. Acho que a digitalização veio para ficar e por isso tudo o que venha nesse sentido é uma mais-valia. Porque eu, por exemplo, como vos tinha dito, tenho, não é facilidade, acho que é uma mais-valia que eu tenho, uma benção quase, de poder ter, eu conheço uma enfermeira, eu consigo falar com ela, é enfermeira de esclerose múltipla, portanto não se coloca, mas se colocar eu acho que sim, e eu acho que nem toda a gente tem esse acesso facilitado aos enfermeiros, aos médicos quando quer, e a enfermagem pode ter aqui um papel muito importante, e eu acho que sim, acho que faz todo o sentido, e olha, ainda não coloquei nenhuma questão, mas se calhar posso colocar alguma questão, mas eu acho que podia ser muito importante essa questão de colocar um rosto, uma cara nos nomes.
mais gente. Claro que sim, é algo também a considerar. E também, Lidiane, há pouco a Lidiane falou sobre a questão de que a aplicação serve para determinados conteúdos, não serve para outros. Sabemos que há um especificamente que pode gerar aqui algumas dúvidas, que é algumas perguntas específicas, por exemplo, sobre a medicação. Será que são questões que poderiam ser colocadas ou não? A aplicação neste momento é uma aplicação aberta a todas, ao público em geral, eu até diria, não é? E pensando especificamente naqueles doentes com a esclerose múltipla ou cuidadores que têm doentes ao seu cargo com a esclerose múltipla, que tenham eventualmente alguma dúvida relacionada com o seu tratamento ou com possíveis efeitos adversos da medicação que faça, nós não conseguimos nesta fase dar resposta a isto, porque nós não podemos afunilar as nossas intervenções neste aspecto, ou seja, responder diretamente a questões associadas com o tratamento, porque o nosso objetivo nesta fase é sensibilizar as pessoas e disponibilizar informação relacionada com a doença e com as estratégias que ele possa vir a implementar para melhorar a sua qualidade de vida com a condição esclerose múltipla, mas nós não temos disponível qualquer tipo de informação que esteja associada ao produto, ao tratamento que esteja a fazer neste momento para a esclerose múltipla. Portanto, nós não respondemos a esta informação. Depois, nós também temos aqui outro tema que muitas vezes também a expectativa de quem está do outro lado possa ser devolver a minha questão respondida, que tem a ver com questões associadas aos produtos, ao tratamento em si, mas também com situações que possam implicar aqui algum tipo de avaliação clínica ou algum tipo de triagem clínica da nossa parte. E nós não temos qualquer tipo de acesso aos dados ou à informação que os utilizadores possam colocar ou vir a colocar na aplicação. E também não conhecemos os antecedentes de saúde, nem os antecedentes de doença deste mesmo utilizador. A única informação que nós dispomos é aquela informação que o utilizador partilha connosco naquele momento. Portanto, não temos ferramentas suficientes para também fazer o encaminhamento ou para aconselhar o doente numa situação em que a avaliação de um profissional de referência é aquela que nesta fase é o mais aconselhado. Portanto, nem questões associadas com o tratamento, nem questões relacionadas com sinais ou sintomas que as pessoas possam estar a experienciar e que de facto precisam aqui de um aconselhamento, eu diria clínico, nós não temos capacidade de resposta para este tipo de questões. Portanto, obviamente que procuramos disponibilizar o maior número de informação para os utilizadores, mas sempre numa vertente educativa, sempre numa vertente de disponibilizar informações ou estratégias para melhorar o seu dia-a-dia, melhorar a sua qualidade de vida, mas não numa perspectiva de substituir, digamos assim, aquele que é o acompanhamento do profissional de referência daquela pessoa, porque não temos ferramentas para o fazer neste momento. Não sei se foi clara, Marta. Sim, penso que bastante. Penso bastante claro, Lidiane, sim, obrigada. E também aqui, se calhar estamos aqui já a chegar um pouco ao final da sessão, mas também neste caso para ti, Margarida, falaste há pouco da questão do diário, não é? Que és um utilizador de alguma forma também dos lembretes, a nível da partilha de informação com o teu profissional de saúde, porque eu sei que ele não é de Lisboa. Não sei se também já fizeste alguma no fundo, exportação desses dados, ou se também é uma coisa a considerar no futuro? É algo a considerar. O meu profissional de saúde neste momento é de Lisboa. Eu sou de Évora e ele é de Lisboa. E eu penso que ele também já conhece a Cleo. Por acaso nunca falámos sobre isso porque ainda não tivemos uma consulta depois disso, só por esse motivo, porque senão já teríamos falado.
Com certeza. Pronto, é uma hipótese, sim, é uma hipótese, até porque nós vamos à consulta e eu acho que pode ser importante nesse sentido. Porque nós vamos à consulta, eu falo por mim, eu não consigo lembrar metade das coisas que vão acontecendo, e são muitas, porque os sintomas aparecem e não têm altura para aparecer, muitas vezes, e são todos, para mim pelo menos, a maioria é invisível. E daí esta necessidade até de dizer, olha, aconteceu-me tal dia, no dia anterior fui dar uma entrevista, pronto, então foi por isso, o stress aumentado, né? Pronto, nesse sentido, sim, é algo a pensar na próxima consulta, Marta. Sim, obrigada. Entretanto, estamos aqui também a receber umas questões aqui no nosso chat, não é? Dos participantes. Temos aqui uma questão especificamente que diz que se é seguro partilhar a minha informação. Eu penso, Lidiane, que tu de alguma forma já terás respondido, não sei se queres reforçar, ou seja, os dados que são partilhados ou convosco na aplicação, se são partilhados com mais alguém ou se... Como é que são tratados os dados a nível da aplicação? Certíssimo. Portanto, a única informação que é passível de partilhar com alguém são as informações que são colocadas no diário e só são partilhadas se o próprio utilizador entender e com quem o utilizador entender. Todas as informações e toda a conversação, todo o conteúdo das conversas que o utilizador tem com a nossa equipa são estritamente confidenciais e, portanto, não são partilhadas com ninguém. Portanto, ficam circunscritas àquele momento, àquele propósito, àquele objetivo, e nós não fazemos qualquer tipo de partilha desta informação com terceiros. Ok, obrigada, sim, obrigada. Então, aqui a ver se calhar uma outra pergunta já, para ti também, Lidiane, e uma vez também nessa questão da humanização do próprio serviço. Gostava que tu se pudesses descrever um bocadinho como é que é o vosso processo, lá está, desde o momento em que recebem uma pergunta até de facto ao momento onde respondem, que tipo de informação é que podem disponibilizar. Então, para conseguirem também perceber como é que nós temos acesso às conversas, aquilo que nós temos, cada elemento da equipa tem umas credenciais específicas, que são só delas. Portanto, nós todos os dias de manhã fazemos o login na plataforma, que é uma plataforma de back-office, ou seja, é o que está por trás daquilo que o utilizador visualiza no ecrã do telemóvel. E consoante nós vamos recebendo notificações de novas mensagens, nós abrimos a conversação respectiva e preparamos então a resposta. E a preparação da resposta requer não só o pensar a que velocidade é que eu vou despolutar a informação ao utilizador, porque o utilizador pode-me colocar 3 ou 4 questões ao mesmo tempo, mas eu preciso, de certa forma, gerir o conteúdo que eu estou a partilhar para que ele também possa compreender e, eventualmente, colocar uma ou outra questão adicional. Aquilo que nós habitualmente identificamos é que nós temos uma interação com o utilizador. A regra geral, quando nós nos apercebemos ou quando recebemos o feedback do utilizador que já não há mais nada que nós possamos fazer naquele momento e que a questão está esclarecida, nós encerramos a conversa, deixando obviamente a abertura para que sempre que surja uma questão adicional, basta entrar em contacto connosco pela mesma via e nós obviamente respondemos. No final do dia, portanto às 20, a partir das 20 nós fazemos o logout da aplicação, portanto não fazemos mais a monitorização da aplicação no fora de horas, por assim dizer, mas no dia seguinte, mal fazemos o login, conseguimos também identificar se houve alguma questão que foi colocada depois das 8 da noite e, obviamente, começamos logo a responder por essas questões que foram colocadas no dia anterior. Ok, obrigada. Então eu termino aqui simplesmente com uma última questão, neste caso também para a Margarida, aliás,
No painel até que assistimos imediatamente antes do nosso, falámos um pouco sobre saúde e esclerose múltipla. Inclusivamente, a última intervenção foi relativa à questão da saúde mental. Uma vez que, de facto, até já tentaste o programa de Mindfulness, que também está disponível, que é um programa disponível através da aplicação, eu gostava de saber, Margarida, a tua opinião sobre o mesmo e se achas que poderia ser uma ferramenta útil. A minha opinião, para mim, foi muito útil. É assim, não desaparecem toda a ansiedade e todos os nervos, não é nada disso, mas ajuda a focar e a focar na respiração, esse foi o primeiro que eu acho que fiz 2 exercícios, mas eu achei que estava muito bem porque tem um vídeo e uma pessoa a falar e o vídeo tem pouco tempo, daí eu acredito que eu acho que não ocupa muito tempo e é um programa que deveríamos ter a intenção e se calhar devíamos tentar fazer todos nós doentes de esclerose múltipla, que é quem vai tirar a aplicação. E até os cuidadores ou as pessoas que estão próximas, porque é uma boa ideia para, em vez de nos passarmos ou responder logo, talvez, quando estamos mais irritados, não, vamos lá, respiramos e depois até podemos aprender, não é? Com as técnicas que adquirimos e não leva muito tempo. Então, o meu apelo é, de facto, experimentem e depois então digam como é que correu. Claro que sim, aliás, a questão da ansiedade acho que é transversal a todos nós, não é? E nós somos, como a própria, penso que era a Carolina dizia há pouco, não é? Nós somos a raça ou o animal que mais sofre de ansiedade por ter esta questão de planear o futuro e principalmente nestes tempos de incerteza, acho que todas as ferramentas que possam de alguma forma auxiliar nesse sentido são bem-vindas. Nós terminámos então o tempo da sessão, que gostava de agradecer à Margarida e à Lidiane pelas suas intervenções e também pela sua disponibilidade. Não temos de facto aqui também mais questões. Penso que também temos de ir então para o momento do encerramento do dia de hoje. Agradeço a todos e espero que tenha sido útil e obviamente, caso queiram descarregar a aplicação, há já informação também no próprio canal da SPEM, onde podem encontrar os links diretos para descarregar. Obrigada e até amanhã. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada. O cérebro se desenvolveu, não é?